Olá, queridos amigos, é um prazer grande começar esse dia feliz com vocês. Eu, Plínio de Souza, representando aqui a Ápice Desenvolvimento Humano, Instituto de Pesquisa em Desenvolvimento Acelerado de Pessoas. Chegando o carnaval, né? Momento de felicidade, momento de festa, de alegria, de explosão de hormônios aí, de químicas corporais, da alegria, do amor, da vida. Então, uma fase de festa, e festa é muito importante, né? Hoje o tema do nosso programa tem a ver com felicidade, com festa, com alegria, com vida plena. Então vou falar os efeitos, a importância do cultivo da felicidade para uma vida plena, né? E hoje são inúmeras as pesquisas científicas mostrando que pessoas que são positivas e felizes naturalmente vão produzindo mais plenitude nas várias áreas da vida, na saúde, no relacionamento, no casamento, na profissão, né? Então, muito mesmo bom. É muito bom você poder praticar a positividade na sua vida, você se organizar para ter uma vida plena. E é muito bom festejar, né? Então, festejar é algo bom demais. Festejar os encontros, abraçar as pessoas que você ama, abraçar as pessoas que você gosta apenas. Isso faz um bem danado, né? Ou seja, cultivar a alegria. Felicidade tem menos a ver com alcance de objetivos. Alcançar objetivos faz parte, isso também produz felicidade. Só que não produz felicidade duradoura, produz felicidade passageira. Felicidade duradoura, ela é produzida a todo momento, dia a dia, né? Com a sua festa diária, o quanto você festeja cada encontro, o quanto que você festeja as suas conquistas, as coisas boas do dia, o quanto você festeja as coisas boas das pessoas com quem você convive, no trabalho, na família, no dia a dia, o quanto você é gentil com as pessoas e o quanto você recebe gentileza de volta. Felicidade tem a ver com o dia a dia. Ser feliz tem a ver com o dia a dia, com cultivo, com decisão. É decisão e compromisso. É claro, tem a ver também com reprogramação de causas. Sim, você pode desprogramar uma depressão e aí resolver isso. Você pode desprogramar uma timidez, uma insegurança e resolver isso. E desprogramar já traz um alívio danado, né? Você se tornar uma pessoa menos pesada, uma pessoa mais equilibrada, mais leve. Ok, agora existe um passo além disso, que é o passo de produzir felicidade no seu dia a dia. Desprogramar um problema é você sair do ruim para ficar no ok. Agora nós podemos programar em direção ao ápice, buscar o ápice de você, uma vida plena. Esse é um movimento novo da psicologia, esse é um movimento novo das técnicas de última geração para desenvolvimento emocional, comportamental. A gente olha para o futuro e não só para o passado. É um novo olhar, né? Ou seja, durante muito tempo, o desenvolvimento das psicoterapias olhavam para o indivíduo como um ser com problemas, um ser que está doente emocionalmente, que está mal emocionalmente, que está precisando de intervenções para voltar ao equilíbrio. Ou seja, a ideia é tornar a coisa menos ruim para a pessoa. A vida é uma depressão muito grande, vamos fazer a vida ser menos ruim, ser mais ok. Vamos trazer ele para o equilíbrio. Vamos fazer com que a pessoa seja menos insegura, ela é insegura demais, menos insegura. Vamos fazer com que a pessoa seja menos explosiva, menos ansiosa. Esse era o objetivo, né? Vamos trazer do problema, da doença, para o equilíbrio. A programação neurolinguística inaugura um olhar para o futuro nas metodologias de desenvolvimento humano, né? Ela inaugura ainda lá nos anos 70, né, um olhar para o indivíduo, para o ser humano, como um ser repleto de potencial que pode chegar no seu ápice, no melhor de si mesmo, né? Ela entende o seguinte, que uma pessoa com depressão, ela tem uma mente funcionando muito bem, baseada em crenças que produzem aquele sentimento. A mesma coisa uma pessoa com timidez, insegurança, explosividade, ansiedade. Então vamos entender a mente do ansioso. A mente do ansioso, né, normalmente funciona da seguinte maneira, ele tem foco no negativo. Ele fica sempre focando no que pode dar errado. Então ele tem a mente direcionada para o problema. Pode ser que eu não consiga, não vai dar certo, mas isso aqui vai dar errado, eu não posso deixar de fazer dar errado. Então ele é movido por fugir do problema. Então ele está conectado com o problema, ele vive o problema o tempo inteiro, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está ocupado
já com uma produção mental de problema. Então ele não está ocupado com o problema, ele está ainda preocupado com o problema. Então é claro que vai ter ansiedade. A mente está com uma programação de foco no negativo, é claro que vai produzir ansiedade. Então uma pessoa travada, insegura, quando ela vai numa situação com gente que ela não conhece, gente nova, por exemplo, ou quando ela tem que se expressar numa reunião, a mente já dispara crenças, por exemplo, e pensamentos como, por exemplo, vão me criticar, e vão me achar isso, vão me achar aquilo, vão me achar burro, vão me achar isso, vão me achar aquilo. E, meu Deus, eu não sei o que eu vou falar, não vou saber. Ou seja, é tanto pensamento negativo que a mente dispara, de crenças negativas sobre si ou sobre o outro, com base, inclusive, em eventos lá do passado, de chacota, de humilhação, de excesso de crítica, que fazem com que, né, a pessoa trave, paralise, busque se esconder. Então, vamos entender, a mente ela funciona de maneira plena, com uma programação desatualizada, tá? Então, é preciso desativar essa programação desatualizada. Esse foi um olhar inaugural, né, da programação neurolinguística para o ser humano como ser pleno. Pleno. O hardware é fenomenal, o problema está nos softwares. Os softwares é que são problemas, e a gente pode desprogramar. O ser humano é pleno. Pleno. Eu lembro de uma amiga que eu tive que sofreu um acidente e ficou com amnésia. Ela é uma pessoa muito tímida, quando nós tínhamos lá nossos 20 anos. E nesse período que ela ficou com amnésia, ela não lembrava quem era, não reconhecia a mãe, não reconhecia a família, os amigos, ninguém. Só que ela precisava se sociabilizar, então a mãe trazia ela para a reunião com aquele grupo de amigos que ela tinha e tal. Era inclusive um grupo terapêutico, né, e tal. Essa pessoa se tornou naquele período a pessoa mais solta, mais extrovertida do pedaço. Por quê? Porque ela estava desconectada das suas programações de baixa autoestima e insegurança. Ela tinha perdido memória, ela não estava lembrando de eventos do passado, de bullying, né, de inferiorização, de excesso de crítica. Então ela ficou totalmente solta aquele período. A memória voltou só 6 meses depois que ela começou a voltar. E quando começou a voltar, até chegar totalmente, foi um processo. E pasmem, essa pessoa nunca mais voltou a ser a mesma. Ela nunca mais foi aquela pessoa travada e insegura de antes. Ela passou a ser uma pessoa muito mais autoconfiante, muito mais liberta. Por quê? Porque ela teve várias experiências durante esse período de amnésia, experiências novas que agora também compõem a sua identidade. Então ela teve várias experiências que agora também estão na sua memória, lhe dando permissão para ser, para agir, para se colocar. Interessante, né? Então, vamos entender. Você é fenomenal, sua máquina, ela é fantástica. Ela vai executar a programação que tiver nela. Tanto que se você pegar um bebezinho recém-nascido e levar ele para viver entre os índios de uma tribo bem com pouco contato com a civilização moderna, se você levar uma criança aqui para ser criada entre uma tribo africana, lá nos confins da África, ele vai crescer com crenças de africano, jeito de africano, valores de africano, não é? Manias daquela tribo, costumes daquela tribo. Ou seja, a máquina, ela é fantástica, ela vai executar a programação que estiver atuando nela. Tá? Então, é isso aí. Não é à toa que quando você vai estudar os psicopatas, é só ir na infância dele. Tá tudo lá. Tá tudo lá. As barbaridades que ele viveu, que faz com que ele agora tenha prazer em fazer o outro sofrer, não tenha empatia com o outro. Então, a máquina ela é fenomenal, depende da programação. Então, a PNL inaugura esse olhar e diz o seguinte: então a gente pode não só desprogramar aquele programa ruim, a gente pode programar programas fenomenais, ou seja, é possível ser plenamente feliz. Uma pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ela pode se tornar uma professora de relacionamentos eficientes. Você pode desenvolver ela no melhor possível em relacionamentos, gestão de conflitos, conexão com as pessoas, empatia, persuasão. Ser humano pode tudo. Tem uma frase da PNL clássica: se é possível para alguém, é possível para você. Se é possível para alguém, é possível para você. Você pode. Pode ser que você não esteja podendo nesse momento por conta de uma programação desatualizada, mas em essência, você é pleno. Tudo é possível para o ser humano.
Então é possível não só resolver, como é possível chegar no melhor de você. É possível você ser a pessoa... Você é inseguro, ser uma pessoa super autoconfiante de boa, sem precisar se autoafirmar, ser uma pessoa que se ama, autoconfiante. Se você é uma pessoa com dificuldade de relacionamento, você pode ser a pessoa super eficiente em relacionamento. Se você é uma pessoa que tem muita ansiedade, você pode se tornar a pessoa do bem-estar. E com alta produtividade, hein? E com alta produtividade. Então, tudo é possível, desde que você se reprograme, desde que você se pratique, desde que você queira. A gente está num período de virada, né? A gente está iniciando uma era do desenvolvimento humano. Então, há poucas décadas atrás, a gente achava que não tinha jeito, pau que nasce torto, morre torto, né? Então, era uma coisa assim, mas não muda, dá para mudar? Não dá para mudar. Personalidade muda? Não, personalidade não muda. Essa era a ideia de pouco tempo atrás. A gente está em plena mudança. E assim, as novas gerações, e o que a gente vislumbra para frente, é positividade plena cada vez mais. É utilização do máximo potencial humano, não só para rendimento profissional, de alcance de objetivos, mas para saúde conjugal, né, familiar, social. Então, saúde, felicidade social, prosperidade. Então, esse é o caminho. Vamos lá, dicas para uma vida plena. Vamos entender o seguinte, vida plena pede positividade. Não dá para você ter uma vida plena, você ser feliz, sendo uma pessoa negativa. E a gente foi muito treinado a ter uma mente negativa, uma mente reclamona. Mudar isso é um processo. Então a gente percebe muitas pessoas vivendo menos do que elas poderiam viver da vida por serem reclamonas. Então ficam vendo a negatividade dos outros, a negatividade dos filhos, do cônjuge, do chefe, da empresa. Que a gente mais vê a pessoa trabalhando lá numa empresa, cara, sabe? Recebendo um monte de coisa, prosperando, ganhando dinheiro e reclamando da empresa, reclamando da sua cidade, reclamando do trânsito, reclamando da vida, reclamando de Deus. Líderes reclamando dos seus liderados, cobrando e criando climas pesados, climas tóxicos. Pesquisas indicam já que líderes positivos conseguem muito mais resultados das suas equipes. Muito mais. Vide, por exemplo, o Tite, né, que é uma figura aí pública nesse momento, hoje técnico da seleção brasileira. Conheço especialistas no futebol que dizem o seguinte, cara, o Tite não é o técnico mais fenomenal, ele não é melhor que os outros enquanto técnico, ele é melhor que os outros enquanto líder. Essa é a diferença do Tite. Ele consegue o coração da sua equipe. O time joga por ele, o jogador joga por ele, né? Então, Tite é um cara positivo. Ele vê o talento, ele foca no talento. Tem um monte de gente criticando naquela pessoa, mas ele foca no talento dela. Vai lá e diz, olha, eu vejo o seu talento. Você é bom nisso, você é bom nisso. Você vai crescer e eu tô com você. E o cara cresce. A gente tem muitos líderes focados no negativo, só apontando, só criticando. E quando você só aponta, só critica, você murcha a sua equipe. A gente não foi treinado a elogiar, a reconhecer os pontos fortes, nem a identificar. É como se não fosse mais que obrigação. O líder que lida dessa maneira não desenvolve time de alta performance. Time de altíssima performance precisa de reconhecimento, né? Então pesquisas mostram que líderes positivos, que festejam, que premiam, que reconhecem, né? que valorizam as suas equipes, desenvolvem times de alta performance que rendem muito mais do que líderes competentes, né? Mas não positivos. São competentes ali, são rápidos, são feras, ali, inteligentes, mas não positivos. Não é interessante isso? Então, pessoas positivas têm em inúmeras áreas. No casamento, tendem a produzir casamentos melhores, mais saudáveis, tendem a ter filhos mais felizes. Então, o que é a pessoa positiva? É a pessoa que foca no positivo. Tem um monte de problema, ela reconhece o positivo que tem. Você pode, na mesma cidade, um olhar para as coisas ruins, o outro olhar para as coisas boas. Depende do foco. A pessoa ansiosa tem foco no negativo, sempre o pior que pode acontecer. A pessoa positiva tem foco no positivo que pode acontecer. Ela está construindo o positivo. A pessoa ansiosa está evitando o negativo. Diante da mesma situação, diante da mesma equipe, tem um monte de problema e tem um monte de qualidade. O líder positivo está olhando para as qualidades e desenvolvendo os problemas. Mas está olhando para as qualidades e reconhecendo, olha, vocês são muito bons nisso. Agora isso aqui a gente precisa melhorar, vamos lá. E aí vamos melhorar.
E o líder negativo está sempre olhando para o problema. Mas isso aqui não está bom, isso aqui, de novo, não está bom. E ao não reconhecer a positividade, a eficiência dos outros, vai murchando o coração dos outros. Se torna trabalho e não propósito, e não missão. Se torna chato, pesado e não empolgante, e não cheio de sentido. Então é importantíssimo trabalhar a positividade. Dicas para trabalhar a positividade: reconheça os talentos das pessoas. Em casa, elogie pelo menos uma vez por dia seus filhos. Elogie pelo menos uma vez por dia em alguma coisa a sua equipe, o seu chefe. Se você elogiar, se você reconhecer os pontos fortes sempre das pessoas, de verdade, hein? Por menor que ele seja, você vai lá e fala: olha, isso aqui eu estou reconhecendo isso aqui é bacana. As pessoas florescem, as pessoas começam a querer expressar o melhor delas para você. Se sentem com a permissão de expressar o melhor delas. Se sentem comprometidas. Então foca no positivo das pessoas. Isso é uma dica. Uma outra dica é agradeça todos os dias. Agradeça pelas coisas boas. Ou seja, treine a sua mente a ficar positiva. Agradeça. Vai almoçar, vai agradecendo. Puxa, obrigado, Senhor, por isso, aquilo. Obrigado, vida. Sabe, obrigado pelo meu trabalho. Obrigado pela reunião dessa manhã que foi bem produtiva. Obrigado por aquele abraço bacana que eu dei naquela pessoa. Poxa, obrigado por ter conseguido resolver tal problema. Quando você vai agradecendo, você está treinando a sua mente a olhar para o positivo. Você está treinando a sua mente a acreditar que a vida é boa. E aí, naturalmente, a sua química corporal começa a mudar e você começa a vibrar a positividade, atrair positividade, atrair positividade, atrair positividade. Eu já fiz aqui programas sobre a lei da atração, como é que funciona o processo de atração de novas realidades. Então você está sempre se produzindo e se atraindo, o ruim e o bom. Se você quer produzir mais coisas boas, seja positivo. Plínio de Souza com você, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!